Este relatório é referente a um projeto que fizemos sobre rotação e precessão. Os integrantes do grupo são Bianca Pires Ribeiro, Felipe Matos Araújo, Letícia Costa Mancini, Raíssa Grace Silva. Bom, aqui temos o índice com resumo com objetivo, introdução teórica, procedimento experimental, resultados com tabelas e gráficos, discussão, análise e conclusão e bibliografia utilizada para realizar o relatório. Neste projeto foi feita a análise do vídeo 2 e coleta e análise dos valores de raio e meio período de um giroscópio em movimento. O objetivo era calcular a velocidade angular intrínseca do giroscópio a partir dos valores coletados de cada aluno com auxílio dos softwares AutoCAD, GIMP e Tracker e comparar com o valor obtido pela curva gaussiana a partir do gráfico plotado no software Origin com os valores de cada aluno. O principal material utilizado foi um giroscópio. A partir da equação da velocidade angular e da velocidade de precessão, obteve-se a velocidade angular intrínseca de 103,24, mais ou menos 14,31 radianos por segundo. Podemos iniciar a introdução falando sobre o movimento da rotação, que é a variação do vetor posição. Diante disso, temos o vetor deslocamento angular, sendo definido a partir do seu módulo, que é igual à variação do ângulo de rotação. Ele também pode ser definido pela direção, que é dada pelo eixo de rotação, e o sentido, que pode ser obtido a partir da regra da mão direita. A rotação é bastante vista no dia a dia, como o efeito das dobradiças nas portas de casa, como na figura 2, ou a rotação em um eixo, como a da Terra, como a gente pode ver na figura 1. Temos também o vetor velocidade angular, que está associado estritamente com a rotação. Podemos falar também sobre o momento angular, que é definido como o produto vetorial do vetor posição e do vetor quantidade de movimento. Nesse experimento, observamos o torque de uma força e nele podemos ver que é definido como o produto vetorial entre a posição onde aplica essa força. Assim, ele atua no volante por meio de um binário, atuando na lateral por um determinado tempo. Portanto, um corpo se coloca em rotação quando aplicamos torque sobre ele. Assim, a variação de velocidade angular ocorre sempre como resultado dos torques aplicados a esse corpo. Sendo assim, as rotações são resultados de torques aplicados. Também podemos citar a segunda lei de Newton, que é quando aplicamos uma força sobre um objeto que contém massa e ela adquire aceleração. Para um corpo em rotação, podemos determinar sua posição e velocidade em função de variáveis como o ângulo, a velocidade angular e além do raio da trajetória. Podemos ver a segunda lei de Newton com base na equação 1, em que L é o momento angular em kg/m² por segundo, T é o tempo em segundos e tal é o torque em newtons metros. O torque também pode atuar de maneira perpendicular a uma rotação intrínseca, ou seja, sendo paralelo ao movimento de rotação intrínseca. Diante disso, usamos a equação 2 para calcular a velocidade angular intrínseca, onde W é a velocidade angular em rads por segundo, mg representa o vetor peso, ou seja, massa em quilogramas, vezes a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. E r é a distância de cm ao ponto de apoio, em metros. E ômega é a velocidade angular de precessão em rads por segundo. Para calcular a velocidade de precessão, utiliza-se a equação 3, sendo que t é o tempo em segundos. Abaixo temos as equações, para calcular o movimento de inércia, que tem unidade de medida de quilograma metros elevado a 2. E podemos ver na figura 3 um exemplo de um giroscópio onde há a rotação e a precessão. Foi utilizado a equação 8 para calcular o tempo,
e utilizado a equação 9 e 10 para calcular a média e o desvio padrão. Também foi utilizado os softwares AutoCAD, GIMP e Tracker para realizar as medições necessárias. Assim foi feita uma distribuição de frequência da massa das medições, ou seja, foi feita a análise da curva de Gauss e construído um histograma através do software Origin. Por fim, o conceito exposto será utilizado para a realização do experimento proposto em aula. Procedimento experimental. Este experimento teve como objetivo comprovar a teoria, por meio da prática, sobre a velocidade angular intrínseca em um giroscópio. Para a realização deste experimento, foram necessários os seguintes aparatos: um giroscópio, uma câmera, balança e régua. Nesse slide, temos uma figura com as imagens dos componentes que foram utilizados durante o procedimento experimental, tendo fundamental importância conhecer as suas dimensões e massas que afetam diretamente o resultado do experimento, sendo a primeira imagem o aro vermelho sendo pesado, a segunda imagem o volante sendo pesado e a terceira imagem o aro azul também sendo pesado. Já na imagem 4, 5 e 6, temos os mesmos componentes em análise, porém agora está sendo analisada as dimensões deles. E por último, na sétima imagem, temos uma fotografia do giroscópio montado, retirado do vídeo analisado. Nesse slide, vamos tratar do desenvolvimento do procedimento experimental, que resulta de 4 passos, todos de fundamental importância para o experimento, sendo eles: primeiro passo, medir as dimensões e massa dos componentes do giroscópio. Segundo passo, fazer a montagem do giroscópio e acioná-lo de forma a entrar em movimento. O terceiro passo, fazer a gravação do vídeo do giroscópio em movimento. E como quarto e último passo deste experimento, se trata da análise dos dados coletados durante esse processo, com os respectivos cálculos. E aqui nesse slide, temos uma representação do desenvolvimento do procedimento experimental, agora em forma de fluxograma, sendo primeiro a medição da dimensão e massa dos componentes, em seguida, montar e acionar o giroscópio, em terceiro, fazer a gravação do giroscópio em movimento e, por fim, a análise dos dados coletados durante esse processo. E, por fim, aqui temos uma representação em desenho de como seria o experimento sendo feito. Um giroscópio e um celular, mais comumente usado para fazer o registro, mas também podendo ser uma câmera fotográfica. E finaliza-se o procedimento experimental com a observação de atentar bem às medidas de massa e para as dimensões dos componentes, bem como na etapa de gravação do experimento, pois um erro em uma dessas etapas pode comprometer todas as outras. De acordo com o procedimento experimental, inicialmente foi medida a massa dos materiais do giroscópio. Desse modo, foi tirada a média dos valores variados que a massa do volante apresentou, como demonstrado na tabela 1. Sendo assim, a massa média do volante é de 73,3 gramas, a massa do aro vermelho é de 11,4 gramas e a massa do aro azul é de 2,8 gramas. Então, somando esses valores, a massa total do giroscópio deu 87,5 gramas. Em seguida, com o auxílio do software Tracker, obteve-se os valores do tempo de meia volta do giroscópio, como é possível observar na tabela 2. Na tabela 3 estão os valores do meio período, que foi calculado utilizando a equação 8, e com isso foi possível obter a tabela 4, com os valores do período em segundos. Sendo assim, com os valores da tabela 4 e utilizando a equação 3, foi possível obter a tabela 5 dos valores da velocidade angular de precessão, em radianos por segundo. Em seguida, com o auxílio dos softwares AutoCAD e GIMP, cada aluno conseguiu tirar as medidas dos raios de cada material e com isso obteve os seguintes valores da tabela 6. Desse modo, utilizando os valores obtidos do raio da tabela 6 e a equação 7, foi calculado o valor de inércia dos aros vermelho e azul, como é possível observar nas tabelas 7 e 8. Depois, utilizando a equação 5, foi obtido os valores da inércia do volante demonstrados na tabela 9. Com isso, somando os valores da média das tabelas 7 e 8 com o valor da tabela 9, foi calculado o valor total da inércia do giroscópio,
em kg/m², apresentado na tabela 10. Sendo assim, de acordo com a equação 2, foi calculado os valores da velocidade angular intrínseca utilizando os dados de cada aluno das tabelas 5, 6 e 10. Desse modo, obteve a seguinte tabela com os valores da velocidade angular intrínseca em radianos por segundo, de modo que, calculando a média e o desvio padrão desses valores, o valor médio da velocidade angular intrínseca é de 103,24 mais ou menos 14,31 radianos por segundo. Por fim, utilizando os dados da tabela 11 e o software Orange, foi possível plotar o histograma da contagem de dados da velocidade angular intrínseca. Sendo assim, após fazer os ajustes da curva gaussiana, obteve-se o seguinte gráfico, de modo que o ponto médio deu aproximadamente 101,52, mais ou menos 2,96, e com isso será feita uma análise dos valores obtidos. A partir dos valores de velocidade angular intrínseca do giroscópio serem calculados por cada aluno, plotou-se um gráfico no software Orange e ajustou-se a curva gaussiana. Após isso, comparou-se o valor médio da velocidade angular intrínseca obtido experimentalmente com o valor do software. A velocidade angular intrínseca obtida experimentalmente foi de 103,24, mais ou menos 14,31 radianos por segundo, enquanto a velocidade angular intrínseca obtida pelo software Orange foi de 101,52, mais ou menos 2,96 radianos por segundo. Com isso, o valor da velocidade angular intrínseca obtido experimentalmente está próximo do valor da velocidade angular intrínseca obtido pelo software. Apesar do histograma ter apenas 64 dados experimentais, o valor da velocidade angular intrínseca que a curva originou está condizente com o valor obtido experimentalmente. Como as imagens usadas para encontrar o raio dos aros não estavam com uma resolução boa, isso pode ter ocasionado o valor alto do erro de desvio padrão da velocidade angular intrínseca obtido experimentalmente, além de cada aluno ter usado softwares diferentes. A bibliografia utilizada foi Movimento-Rotação, disponível no site da USP, Torque, disponível no site da Federal do ABC, e o livro Halliday, Fundamentos de Física 1.